Saquem só essa matéria. Um chefe de seção de 51 anos na cidade de Saco, província de Nagano, morreu após desenvolver uma doença mental devido a trabalhar mais de 120 horas extras por mês. Sua morte foi conhecida como um acidente de trabalho. Olha, ele. Eu não sei se está escrito aqui, mas ele também era engenheiro, assim como eu. Eu sou Anselmo Saito e eu trabalho aqui no Japão como engenheiro e sou youtuber nas horas vagas. Eu quero explicar um pouco sobre o que acontece por aqui, né, nessa cultura louca do trabalho, porque eu acho surreal, mesmo morando aqui, como essa galera é, dão um hiperfoco no trabalho absurdo, que é bem diferente da modalidade de que eu toco o meu trabalho. Então, vamos falar um pouco sobre essa cultura do trabalho aqui, sobre esse ocorrido aqui desse senhor aqui que uma vez existiu. Então, eu não sei onde que está aqui a profissão dele. Aqui, ó, engenharia civil da cidade. Ele era o chefe do departamento dessa engenharia civil da cidade dele. E, cara, ele fazia 120 horas extras no mês. Então, se você for pensar que a gente faz 8 horas todo dia, a gente tira ali por umas 160 a 200 horas mensais. Então, você soma mais 120, ele estava praticamente fazendo quase mais 2 semanas de trabalho extra, 2 semanas de 8 horas. Então, ele estava, assim, fazendo 50% a mais do que ele deveria. E aí, depois que o cara foi de arrasta, olha só o que aconteceu. O cara, ele. A esposa dele, na verdade, ele foi tentar fazer uma. Pedir uma. Como é que diz? Deixa eu ler aqui. Solicitou um julgamento. Indenização. Solicitou uma indenização para pedir, assim, uma cobertura pela perca, né, do marido. Só que o julgamento foi negado. Tipo, não, foda-se, o cara quis trabalhar, então é a culpa dele de querer fazer besteira, não é culpa da empresa. E eu acho válido, né? Porque eu acho louco como que o japonês ele não consegue perceber as limitações do seu corpo. E aqui eu tenho uma namorada japonesa e eu falo isso também para ela quando ela tá em período de projeto apertado. Tem uns projetos que ela pega que, cara, se eu não falar para ela, seguinte, você tá indo meio longe demais, ela não percebe o que tá acontecendo no corpo dela. Ela percebe depois, sei lá, de dormir e aí no dia seguinte sentir o corpo novamente. Mas eu acho que eles entram num transe, num estresse tão intenso que eles não sentem mais o que acontece no corpo deles. E eu, pelo menos, assim, eu consigo entender essa questão de você ficar vidrado em alguma coisa. Eu acho que principalmente quem é gamer tem mais disso, né? Eu, pelo menos, quando pegava algum jogo para jogar, eu passava fácil das 10 horas por dia jogando. E hoje meu corpo ele já eu meio que adestrei meu corpo para ficar um pouco mais fraco quanto a esse tipo de vidração por estresse, mas eu acho que eu já não tanco mais uma questão dessa de se trabalhar super longas horas. É, eu, aqui morando no Japão, eu também sou engenheiro. E eu recebo 40 horas extras não pagas. Então, se de repente a empresa solicitar, eu tenho que fazer 40 horas extras no mês, só que sem ser remunerado. E eu meto foda-se, eu não faço. Eu não faço 1 hora. Eu nem sei. Acho que eu nunca fiz hora extra aqui no Japão, pra falar a verdade, como engenheiro. Então, e assim, depende da empresa, né? Minha empresa ela é bem tranquila quanto a isso. Meu time também é time de estrangeiro, então eles. Sim, acho que eles entendem. Mas o ponto eu não vou fazer hora extra. Meu plano é viver gostoso aqui sem fazer hora extra. Eu quero terminar o trabalho, fazer as 8 horas certinho. Vazei dali, peguei 1 hora para estudar japonês e depois ver as notícias aqui
do que está rolando nesse país. É essa minha rotina. Eu não quero ter que ficar ali demonstrando honra para a empresa porque é bonito e eu quero me achar. E, tipo, dessas 120 horas, eu não sei se ele tá contando as 40 horas que são não pagas. Porque se ele não tiver contando, o cara ele é surreal, ele tá dobrando o mês. Porque 160 horas você faz em um mês completo. Se você soma 40 horas que não são pagas mais a 120, você tá dobrando o mês. Então, eu vejo essa situação aqui como um show de horrores, um show de horrores por parte do cara, que ele não consegue perceber os limites do seu corpo. Ele tem que. Ele, não ele especificamente, mas o povo japonês, ele tem que perceber que o corpo tem limitações e que você tem que ver outros pilares da sua vida, ver como está a sua saúde, ver como está o seu lado mental, ver como está, de repente, sua família, ver essas outras áreas da sua vida, porque não é só a porra do trabalho. O trabalho é importante, é interessante, mas tem outras. é, assim, o trabalho ele é uma forma de você obter aquilo que você quer para fazer um objetivo maior em sua vida, seja ele se dedicar à família, comprar outros games, viajar. Você usa o seu trabalho para você alcançar alguma coisa maior, não fazer do trabalho o seu objetivo final. Eu acho meio louco o que essa galera faz aqui, porque eu sinto que eles fazem do trabalho como o objetivo final. E isso é meio que, literalmente, pode levar as pessoas a cometer esse tipo de acidente. É surreal como as pessoas usam esse tipo de, assim, frase. Eu acho que. Ah, eu esqueci o nome da palavra, mas é uma palavra específica para morte de trabalho. Então, isso aqui é uma crítica que eu faço pro cara. E aí eu não sei como que é a empresa dele também, né? Se a empresa fazia alguma pressão, porque tem também o ambiente externo, né? Você tem um ambiente, de repente, você tem uma equipe só de japonês que eles têm a disputa de ego entre eles, onde eles precisam ficar até mais tarde para ficar aquela aporrinhação para ver quem que é o cara que vai ficar mais bonito ali na fita por trabalhar longas horas. Então tem umas disputas de ego meio assim de merda, porque no final ninguém vai ganhar muito ali no meio. E você acaba se sacrificando demais por conta disso. E tem também essa questão. O terceiro ponto show de horror é a questão do julgamento, né? Que você não tem quase nada de humanidade aqui. O cara que morreu, ele nem recebe uma indenização, então a vida do cara não vale porra nenhuma, porque a empresa não quer pagar pelo esforço que ele fez a mais ali. Então, você vê a maluquice que é esse ponto de você tentar dar o seu melhor para uma empresa. No final, você literalmente morre. Assim, eu, sem querer criticar o trabalho duro, eu acho que a pessoa tem que trabalhar de forma inteligente. Você trabalha, dá o seu melhor ali no período de tempo que você foi contratado. E se não deu para fazer o trabalho naquele período, tem horas no dia seguinte. Você não precisa literalmente dobrar ali o seu tempo no seu expediente para aquele dia. E vida que segue, você tem outras coisas para fazer no seu dia a dia. É, e aqui você vê um show de horrores que literalmente remove toda a humanidade que existe, ou pelo menos deveria existir, no ser humano, de ter outros pilares em sua vida. Eu não sei o que agregar aqui ou como solucionar, porque isso vai muito da cultura, não é nem tanto a questão econômica. A questão econômica pesa um pouco, mas essa cultura de você
cultura mais raiz de você querer ser o manda-chuva do trabalho, eu vou te falar, eu espero nunca vivenciar isso enquanto eu estiver por aqui. Eu quero ficar para sempre nessa minha situação de engenheiro de engenheiro fofo, sabe? Engenheiro de trabalho fofo. Então, se você curte esse tipo de notícia, considera se inscrever no canal para mais notícias do Japão. Fique à vontade na seção dos comentários e dê o joinha para dar aquela ajuda. Falou, até mais e até a próxima.